Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à TV Educando. Sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre nós temos estudado acerca dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nesse nosso encontro, o encontro que há de ser a aula que há de ser viabilizada ou ministrada no dia 8 de maio, Dia das Mães, né? E queremos já aqui transmitir as nossas felicitações a você, mamãe, não somente por esse dia, mas por todos os dias, né? Onde, com certeza, esse ofício é realizado com tanta dedicação. Que Deus continue lhe abençoando e lhe fortalecendo aí nessa vocação tão preciosa. Tá bom? Lição de número 6, e o título dessa lição é Expressando Palavras Honestas, dando prosseguimento aí a essa série de ministrações do Senhor Jesus no Sermão do Monte, mostrando, né, a importância das ações no âmbito do Reino de Deus serem claramente motivadas, né, pelo que há no interior do homem e não apenas superficialmente, né, na exterioridade, mas partindo mesmo, isso é o que tem peso aí nas nossas ações, exatamente as nossas motivações, aquilo que na verdade está deflagrando aí as nossas ações. Expressando palavras honestas, né? Antes mesmo de nós começarmos aqui a trabalharmos, a desenvolvermos o nosso raciocínio, eu queria convidar você a nos ajudar, a interagir conosco aí no nosso canal, na TV Educando, curtindo, compartilhando, comentando. E se você tem achado tudo isso pertinente e de alguma forma tem lhe ajudado, se inscreva no nosso canal também, né? E com certeza você vai estar ajudando aí no quesito relevância do nosso canal. Mas, sem mais delongas, vamos aqui pensar um pouco, já começando pelo textuário, que encontra-se em Mateus no capítulo 5, verso 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A gente pode perceber aqui essas palavras do Senhor Jesus, justamente tratando a questão do meio termo, né? Desse meio termo que Jesus por tantas vezes ele confrontou, sabe? Aquela coisa que não é sim, que não é não, que fica ali no meio do caminho, aquela indefinição, aquele relativismo. Aliás, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo muito, eu diria assim, contagiado, né, por essa questão do relativismo, e isso acaba, de certa forma, impactando a verdade bíblica, porque a verdade bíblica ela é absoluta. Então, quando há uma geração que se move, né, nessa ótica do relativismo, até para lidar com a verdade da palavra, essa geração tem dificuldades, porque a Bíblia, a verdade da palavra de Deus é uma verdade inegociável, é uma verdade imutável, é uma verdade que não flerta com as flexibilizações, né? Com o relativismo, é aquilo e pronto, é a vontade de Deus e ponto final. Então, nós temos aí visto um certo prejuízo, inclusive no seio da própria igreja, né? Porque nós estamos presenciando aí um contexto geracional muito voltado para essa questão do relativismo. Então, quando essas pessoas elas estão diante da palavra de Deus, é muito comum elas de repente olharem para determinados trechos da Bíblia e quererem relativizar, né? Quererem suavizar, como que se aquela verdade
ela não fosse uma verdade absoluta, que ela poderia ser analisada ou vista sob uma outra ótica, né? E isso acaba, de certa forma, impactando na fé dessa própria geração. Tem um filósofo alemão aí, do passado, chamado Hegel, que ele, trabalhando aí a questão, né, da sua filosofia, né, um filósofo, e ele apresentou aí uma questão dentro da dialética, né, falando sobre a verdade relativa, e aí ele trata sobre 3 pontos, né, ele trata sobre a tese, sobre a antítese e sobre a síntese. Então, em que se resume basicamente aí esse postulado de Hegel? Ele fala que há uma tese, que é aquela proposta inicial, ou vamos colocar, para aproximar mais aqui do nosso contexto, é como se houvesse uma verdade, que seria a tese, né? E aí, para essa verdade, Hegel traz a antítese, que é uma oposição, que é o contraditório, que é um contra-argumento, né? Um contra-argumento com relação àquela verdade, com relação àquele pressuposto. Então tem aqui o pressuposto e tem o contrário dele, né? Que seria a antítese. Mas aí ele entra também com a questão da síntese. E o que vem a ser a síntese? É o meio termo. Tem a tese, tem a antítese, e aí se há uma verdade aqui, ou se há de repente um outro ponto de vista do outro lado, ele apresenta então a possibilidade da síntese, que é uma forma de trafegar, né, entre esses dois extremos, mostrando uma certa relativização, né? Amenizando de repente a verdade, trabalhando a questão do contra-argumento e trazendo uma proposta mediadora aí, né, que com certeza essa proposta mediadora ela vai estar de repente agradando, mas ela pode estar camuflando aí o que é verdadeiro, né? Pode estar trazendo aí uma mentira. Tá bom? Então é muito interessante. E esse postulado de Hegel, né, esses conceitos filosóficos, eles têm influenciado, né? Ele influenciou Karl Marx, né? E tem influenciado a geração presente. Então é por isso que há tanto relativismo aí nas coisas e até na forma de interpretar também a palavra de Deus, infelizmente. A verdade prática, ela diz assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. E aí eu queria chamar para nossa reflexão aqui um texto de Tiago, né? Baseado nessa questão da verdade prática. Em Tiago, no capítulo 4, dos versos 13 a 16, diz o seguinte: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, é mais ou menos baseado nesse ponto de vista, né, de Tiago, e outros pontos de vista dentro da palavra que são correlatos a esse. É importante nós olharmos para essa recomendação de Jesus, quando ele fala sobre que a nossa palavra tem que ser sim ou não, porque ele está trabalhando justamente essa questão do juramento. Como é que a gente pode jurar? Né? Como é que a gente pode jurar no sentido de dar a garantia de que nós vamos fazer determinada coisa, que nós vamos cumprir determinada promessa,
se nós nem temos certeza de que no próximo minuto nosso coração vai estar batendo, né? Talvez eu esteja exagerando, mas é a verdade. Nós não temos certeza. A gente não tem como cumprir, como jurar, como dizer, eu farei, porque nós não sabemos o que espera por nós. Então, Tiago fala aqui, olha, as pessoas dizem, hoje ou amanhã eu vou a tal cidade, eu vou contratar, eu vou ganhar, eu vou comprar, eu vou fazer ou desfazer. E aí a palavra diz, eu digo-vos que nem sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então isso é a importância de nós atentarmos aí para essa questão do juramento, sob a ótica de que nós não temos como garantir. A gente até é movido aí pela fé natural, a gente vê todas as condições para que possamos cumprir as promessas, mas na verdade essas possibilidades estão além da nossa capacidade de controlar as circunstâncias, né? Nós não sabemos, na verdade, o que pode acontecer. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, no capítulo 5, dos versos 33 a 37, que diz assim, outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás. O que é perjurarás? É não cumprir o juramento, né? Então, aqui diz o seguinte, olha, os antigos diziam, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Porque naquela época, na época da lei, havia inclusive na lei, né, uma certa orientação aí sobre o juramento. Era válido naquela época, na lei de Moisés, o juramento era um recurso válido. Jesus é que depois vem aqui no Sermão do Monte e ressignifica e mostra, na verdade, que nós, a gente ao jurar, nós não temos, na verdade, como garantir que vamos cumprir esse juramento. Então Jesus ele traz um peso aí acerca disso, mostrando na realidade, né, o impacto de um juramento. O verso 34 diz, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Então, quando a gente, de repente, faz um juramento como esses, quando a gente jura, por exemplo, pelo céu, é como se nós estivéssemos dando o céu em garantia do nosso juramento. É como se estivéssemos dizendo, olha, eu prometo que vou fazer isso. E eu dou o céu, né? E eu ofereço o céu como garantia. Quem somos nós para oferecer o céu? Quem somos nós para oferecer a terra? Então, como nós podemos jurar pelo céu ou jurar pela terra? Como nós podemos jurar por Jerusalém? Era o contexto aqui, né, dos judeus. Mas como a gente pode jurar por alguma coisa que nem ao menos nos pertence, né? Então, é muito interessante isso. E aí o texto continua dizendo, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E me lembra aqui esse versículo 36, quando o Senhor ele diz assim, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, né? Claramente aqui mostra que mesmo acerca de nós mesmos, nós não temos o controle, né, das circunstâncias. Alguém uma vez disse algo que eu achei interessante, e disse o seguinte, quando duas pessoas estão conversando, na verdade, existem 6 pessoas envolvidas naquela conversa. São 2 pessoas, mas o que há na verdade ali são 6 pessoas. E como é que a gente explica isso? Ora, quando tem 2 pessoas conversando, então é o seguinte, tem aquela pessoa, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, tem aquela pessoa que eu penso que aquela outra é, tem a pessoa que a outra pensa que eu sou, não é verdade? Aí nós já temos 2 pessoas.
nesse contexto, nessa conversa, tem a pessoa que eu penso que eu sou. E tem a pessoa que ela pensa que é. Aí nós já temos 4 pontos de vista. E aí, para arrematar tudo isso, existe aquela pessoa que realmente eu sou e existe aquela pessoa que realmente a outra é. Entende? Então, são 2 pessoas apenas, mas são 6 pontos de vista, são 6 pessoas conversando nesse diálogo. Aquela que eu penso que você é, aquela que você pensa que eu sou, aquela pessoa que eu penso que eu sou, aquela pessoa que você pensa que é, e aquela pessoa que realmente eu sou, e aquela pessoa que você realmente é. Então, essa pessoa que realmente eu sou, e aquela pessoa que realmente você só Deus conhece. Então, nem eu mesmo me conheço. Talvez eu pense algo acerca de mim, mas de repente nem condiz com a mais pura realidade. Porque só quem me conhece mesmo, de fato e de verdade, é Deus. Só quem te conhece de fato e de verdade é Deus. Então é por isso que o texto diz, nós nem pela nossa cabeça nós podemos jurar. Porque nem mesmo a nós nós nos conhecemos, né? Como é que a gente pode garantir alguma coisa? Então é muito impactante, é muito interessante a seriedade com que Jesus trata e nos convida também a tratarmos essa questão do juramento. A introdução, eu quero extrair aqui apenas uma parte dela, já no finalzinho desse parágrafo da introdução, que diz assim: nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Olha que coisa interessante. Jesus está mostrando que um relacionamento saudável, pautado na verdade, na honestidade, no bom caráter, né? na firmeza de propósitos. Então, todo relacionamento que é calcado com esses valores, o juramento é desnecessário. Não há necessidade de se estar jurando quando há uma confiança, né? Quando há crédito, quando a pessoa tem um caráter ilibado, um caráter de tal maneira em que aquilo que ela fala, as pessoas naturalmente vão acreditar. Ele não precisa ficar fortalecendo ali com juramentos, né? E é muito interessante isso, porque isso aqui nos chama a uma valorização do nosso caráter e da nossa reputação, a ponto de que aquilo que falarmos tenha peso e seja bem recebido, porque, queridos, é fundamental entendermos que dias virão, de repente, na nossa vida, na nossa realidade de vida, em que nós olharemos para um lado, olharemos para o outro, e tudo que nós, de repente, teremos para nos defender é a nossa própria palavra. Existem circunstâncias em que nós estamos envolvidos, que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro, e não tem ninguém para de repente, vir ao nosso socorro, testemunhar em nosso favor. É a nossa palavra. E aí, em momentos como esses, que peso, o quão confiáveis serão as nossas palavras, a ponto das pessoas acreditarem e dispensarem qualquer outra testemunha, né? Então é muito importante. Aquela pessoa que vive a sua vida pautada na mentira, com o passar do tempo, as pessoas vão reconhecendo essa característica desse indivíduo, né, de ser mentiroso, de ser mentirosa. Então, no dia que realmente só tiver a palavra mesmo como último recurso, com certeza essa pessoa ela não vai ter crédito, né? E vai ficar numa situação bastante complicada. O tópico 1 da nossa lição diz: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra, né? E aqui o primeiro subtópico fala acerca da lei do juramento. Essa lei ela está prevista aqui
na lei de Moisés, tanto lá em Deuteronômio, né, Levíticos, e era previsto, havia essa possibilidade sim de se jurar, né? E só que, uma vez mais aqui, a gente vê Jesus ele colocando isso como algo desnecessário se vivemos uma vida pautada na sinceridade, na honestidade, no bom caráter. O subtópico 2 diz o propósito da lei do juramento. Qual era o propósito? Por que essa lei consta lá, por exemplo, em Deuteronômio, né? Está lá em Deuteronômio 19. Propósito da lei. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. É muito interessante esse ponto aqui, por quê? Porque o juramento aqui, nesse caso, ele estava voltado mais para o passado, né? Voltado para as coisas que já haviam acontecido. Então, quando alguém era levado a ser questionado por alguma coisa que essa pessoa havia feito, o juramento ali tinha um peso tão grande naquele contexto, né? Hoje a gente percebe claramente que as pessoas juram de brincadeira, sem nenhuma intenção de nenhum compromisso com a verdade. Mas antes, o juramento tinha um peso muito forte. Então, quando alguém era levado, por exemplo, ao tribunal, né, e era argumentado por uma prática que essa pessoa havia feito, e quando ela jurava ali, aquele juramento estava dando ali estava trazendo para um ambiente ali uma credibilidade, porque aquela pessoa, ao jurar, ela estava disposta a contar toda a verdade. Então, na verdade, esse juramento não necessariamente estava relacionado com a questão futura. Quando alguém fala assim, eu juro que vou fazer isso, né? Não era muito relacionado com a questão do eu vou fazer. Mas eu juro que eu fiz dessa forma, que não foi assim, mas que foi assim. Então, quando a pessoa jurava, aquele juramento ela era crível porque a pessoa estava se comprometendo a falar a verdade. Hoje, a gente, né, vê aí as pessoas jurando, eu juro por meu pai, eu juro pela minha vida, mas sem compromisso nenhum. Talvez o único momento aí dos juramentos atuais, onde as pessoas realmente, quando juram, estão procurando falar a verdade, é quando juram pela mãe, né? Eu juro pela minha mãe. Aí, normalmente, a pessoa, quando jura pela mãe, é porque está disposto mesmo a falar a verdade, né? Então, olha como é nobre esse papel de mãe, aproveitando que no domingo dessa ministração é o Dia das Mães, né? Que coisa linda. Pelo menos nesse ponto aí, o que a gente vê, na maioria das vezes, é quando alguém jura pela mãe, é porque realmente está comprometido em falar a verdade. Na maioria das vezes, claro, né? O subtópico 3 diz, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. E isso tem a ver um pouco do que nós já havíamos comentado, porque como a gente vai jurar dando o céu como garantia de que nós vamos cumprir aquilo que juramos? Quem somos nós para oferecer o céu como garantia, ou a terra, né? E as coisas afins também, né? Quando a gente jura pelo céu, jura pela terra, jura por Jerusalém, jura pela natureza, pela criação de Deus, na verdade nós estamos jurando por Deus, né? Eu juro por Deus. E com certeza nós não podemos fazer isso, né? Na verdade, não jurar, né? Não colocar o nome do Senhor em vão, está relacionado aí com os mandamentos. Aqui ainda no subtópico 3, do primeiro tópico ainda, né, eu queria destacar aqui já mais para o finalzinho desse subtópico o seguinte: a conclusão é que juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido, né? Então, jurou pelo céu, o nome de Deus está envolvido. Jurou pela terra, o nome de Deus está envolvido. Então tem que ser cumprido.
Mas como tem que ser cumprido? Se a gente não tem condições nem de saber se amanhã nós vamos estar vivos, como a gente pode então jurar, né? Partindo dessa premissa de que a gente não garante aí o nosso amanhã. Vamos aqui para o segundo tópico. Nossas palavras devem ser sim e não. E muitas pessoas têm dificuldade em lidar com essa questão do sim e não, dessa coisa incisiva, né? Dessa coisa determinada, taxativa. Ou é sim ou é não. E isso parece que traz para nós um certo ar de alguém assim intolerante, né? De alguém severo, ou é sim ou é não. Mas mesmo e essa é a recomendação de Jesus, né? Ou é sim ou é não. Mas as pessoas de repente não querendo ser intolerantes, muitas vezes essas pessoas deixam de lado essa recomendação de Jesus e tentam flexibilizar, trabalhar com a síntese, como nós falamos no começo, e não com a tese ou a antítese, mas com a síntese, com o meio termo. Só que, queridos, nós podemos sim viver nessa realidade de ter uma palavra sim ou não e não sermos intolerantes. Porque existem recursos comunicativos variados para que a gente possa se expressar sem machucar, né? Sem ser intolerante. Você pode dizer um sim, você pode dizer um não de várias maneiras. Dentre essas maneiras está aquela forma rude, aquela forma intolerante. Mas existem outras maneiras que você pode dizer o sim, você pode ter o compromisso com o sim, o compromisso com o não, com a verdade, sem ser uma pessoa grossa, né? Então, o que falta muitas vezes é nós procurarmos utilizar esses recursos comunicativos para que tenhamos bons relacionamentos, mas relacionamentos pautados na verdade. Quantas pessoas, de repente, nós conhecemos que são pessoas verdadeiras, né? Que são pessoas que na verdade, têm um compromisso com a verdade e não são grossas, não são brutas, não são intolerantes, porque sabem utilizar aí, né, os caminhos para se expressar de uma forma que transmita aquilo que quer transmitir sem machucar o outro. Então é muito interessante nós estarmos atentos aí a esses recursos. No subtópico 2, já do segundo tópico, diz o sim e o não na vida de Paulo. E é interessante que Paulo, a gente percebe em alguns momentos em que Paulo fez algumas promessas, né? Olha, eu vou visitá-los, e de repente ele acaba não conseguindo cumprir essa promessa, né? O Espírito Santo o direciona, e aí ele, de certa forma, era cobrado, né? As pessoas diziam, olha, você falou que ia vir, mas não veio, né? A sua palavra é dúbia, é sim ou não, né? Não é convicta. E Paulo, ele se explica várias vezes ali, olha, minha palavra não é sim e não, mas, ou seja, não é uma palavra duvidosa. Agora, existem questões que a gente de repente se dispõe a fazer determinadas coisas e de repente, como seres humanos, mas de repente a vontade do Senhor nos leva para uma outra direção. Em momentos como esses nós temos que ter a humildade, né? A humildade suficiente para reconhecermos que de repente uma era a nossa intenção e outra foi a intenção de Deus, e que houve uma incompatibilidade, um desalinhamento, e como seres humanos nós estamos também passíveis em alguns momentos, perder um pouco aí, né, de vista a real vontade do Senhor e nos movermos pelo nosso coração. Mas é possível ser reparado isso desde que haja sinceridade no nosso coração. A nossa palavra, ela não vai se tornar uma palavra desacreditada, desde que a gente confesse, olha, realmente essa era a minha intenção, mas não foi a vontade de Deus. Então, as pessoas que estão
no nosso círculo de relacionamento, elas vão compreender que mesmo tendo errado, nós ainda somos dignos de crédito, né? Da confiança dessas pessoas. É muito importante nós preservarmos aí a confiabilidade da nossa palavra, né? Isso tem tudo a ver com o caráter também, né? Tudo a ver com a forma como nós procuramos zelar também pela nossa reputação. O subtópico 3 do segundo tópico diz: o que passar disso é procedência maligna. Então Jesus ele trabalha, né, com essa questão, olha, que seja o seu falar sim, sim ou não, não. Porque se não for dessa forma, na verdade, qualquer recurso que você utilizar, qualquer argumento que você trouxer aí, que esteja dissociado com o sim e com o não, ou seja, com a verdade, tudo isso está relacionado com o maligno, né? De procedência maligna, né? Fake news, como diz hoje atualmente, né? Tem aí um viés, tem como fonte aí esse argumento, tem como fonte o coração de Satanás, né? É de procedência maligna. É muito importante nós estarmos atentos aí para não sermos replicadores dos interesses de Satanás. Quando a gente replica a mentira, a gente, na verdade, nós estamos fomentando aí os interesses do reino das trevas. Jesus não nos chamou para estarmos a serviço do reino das trevas, né? Ele nos chamou para estarmos a serviço do reino da luz, o reino da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico diz: honestidade com nossas palavras, né? E aqui é interessante a gente procurar aí, né, realmente emitir palavras honestas. Mas é claro, para que a gente priorize essa honestidade nas nossas palavras, é fundamental que o nosso coração seja rico também da honestidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz: e quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, que o coração de vocês, a recomendação de Paulo, que o coração de vocês seja preenchido com isso. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Então, quando o coração está impregnado com esses valores, é exatamente isso aí que vai alimentar as nossas palavras, né? Quando o Senhor fala assim, voltando aqui, né, para o verso 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: que seja o sim da sua boca o sim do seu coração. Ou seja, que haja uma correspondência, né, do sim que sai da nossa boca com o sim do coração. E tudo isso, tanto o sim da boca quanto do coração, devem estar comprometidos com a verdade, né? Porque se não for assim, um sim ou não sem compromisso com a verdade é uma falácia, é algo falso, né? Louvado seja o nosso Deus. Então vamos aqui ainda no tópico 3, né? Vamos para o subtópico 2, que diz o seguinte: é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Então eu queria aqui pensar desse subtópico 2, do terceiro tópico, o seguinte: é normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Então existe aí essa questão de, olha, se eu for falar a verdade, eu posso trazer um prejuízo, eu posso causar um dano muito sério,
um dano muito grave. Então, num mundo como esse, né, é possível a gente ser integralmente honesto, né, nas nossas palavras? Eu diria que sim, desde que em Deus busquemos sabedoria para falar, né, para utilizar os recursos argumentativos. Precisamos buscar no Senhor a sabedoria, porque é claro que a verdade, ela é sempre verdade, mas dependendo da forma como ela for colocada, ela pode causar um dano terrível, pode ser até fatal. Então, não é que a gente vá querer mascarar a verdade, mas ela pode ser dita de uma forma onde do outro lado haja uma recepção, né, sem aquela coisa, aquela agressividade, né? Então, existe sim, claro, com a sabedoria de Deus, com os recursos que Deus nos dá. A própria Bíblia fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, se eu não tenho sabedoria ao me expressar, se as minhas palavras mais machucam do que saram, eu preciso entender que esse não foi o papel para o qual fui chamado. Se o Senhor nos chamou para sermos instrumentos de cura, é incompatível ser um instrumento de destruição, né? Um instrumento produtor de feridas no coração das pessoas. Mas para que eu, mesmo falando a verdade, eu leve cura, eu preciso falar essa verdade com sabedoria. Basta nós olharmos para a palavra de Deus, né? Quantas vezes nós somos duramente confrontados pela palavra. E, no entanto, ela nos traz vida. Mesmo em confrontos seríssimos, né, que a palavra traz a nós, o que resulta em tudo isso é vida, é saúde, né, é bênção. Então é muito importante aprendermos aí com a palavra, e quanto mais conhecemos a palavra de Deus, tanto mais sábios e hábeis nós nos tornamos, né, na nossa lida com as pessoas. E aí o subtópico 3, o terceiro tópico diz, dando testemunho. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto, né? Conforme Provérbios 21, 8. Tá bom, meus queridos? Nós vamos ficar por aqui, que Deus continue lhe abençoando, bom, que Deus continue estendendo a sua mão sobre a sua vida, e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.